senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Deixa eu tirar o dedo da frente aqui, né? Melhor ajuda. Continuando, né? Seguindo com o roteiro de antes e depois da queda. O tema dessa semana é roubo de identidade. Muito fácil identificar de quem nós vamos falar. É claro que nós vamos falar da história de Jacó e Esaú. Esse cidadão que acabou roubando o direito de primogenitura. E nós vamos ver que não é bem assim. Ele de fato teve culpa, mas ele não é o principal culpado, ok? E nós vamos estudar essa semana. O tema está baseado lá em Gênesis 25, de 21 a 23. Eu convido você agora para fechar os olhos comigo e levar uma prece ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez o privilégio que temos de, em tão boas circunstâncias, podermos estudar a Tua Palavra. Permita, Senhor Deus, que possamos aprender muito dessa história já muito falada, muito conhecida, que é a história de Esaú e Jacó. Ajuda-nos, Deus, fica conosco, em nome de Cristo. Amém. Ok, vamos lá então? O texto está em Gênesis 25, como já disse, né? De 21 a 23, e eu leio assim. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. Interessante, né? Antes de continuar aqui a leitura, lembra de Sara, que também não podia ter filhos, e o anjo apareceu ouvindo as orações de Abraão? Agora parece que a história se repete. Agora é Isaac que ora em favor de Rebeca. E o Senhor ouviu a oração de Isaac, como ouviu a oração de Abraão, lá com Sara. E Sara ficou grávida de gêmeos. Opa, bênção dobrada. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe. Antes de continuar, eu só quero fazer algumas pinceladas aqui no verso. Interessante que Ellen White vai dizer que Rebeca não entendia muito bem o que estava acontecendo. E por isso então, Deus enviou o anjo para revelar a ela o que estava acontecendo, para que ela pudesse compreender. E diz o seguinte, olha, o Senhor então respondeu, os filhos em seu ventre se tornaram duas nações. Perdão, não é um anjo, o Senhor Deus mostrou, tá? Desculpe. Os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, eles ou elas, né, as nações, serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, o filho mais velho servirá ao filho mais novo. Essa foi a palavra de Deus para Rebeca. Rebeca guardou no coração, contou isso para Isaac, naturalmente, e o tempo foi passar. Vamos lá então? A lição no sábado, né, o ponto de contato ali, ela traz algumas coisas interessantes. Na cultura, o filho que nascia primeiro recebia uma porção dobrada da bênção, porque sua responsabilidade de cuidar da família após a morte do pai era maior, ou seja, repousava sobre ele essa responsabilidade. Desejando então ardentemente essa bênção, Jacó tramou com sua mãe Rebeca o roubo da identidade do seu irmão. Por que o roubo da identidade? Lembram? A bênção era dada ao primogênito, ou seja, ao filho mais velho. E por causa disso, Jacó não receberia esta tal bênção que ele tanto almejava. Para isso, Jacó precisou falsificar a identidade do irmão, ou a sua identidade, transformando-a na identidade do seu irmão. E é um paralelo muito forte aqui, por quê? Porque no decorrer da história, nós vamos identificar, nós vamos ler a história daqui a pouquinho, já está aqui aberta, nós vamos identificar que essa trama toda, na verdade, ela deixa a gente lembrar da história de Sara com Abraão, que tentaram agilizar as coisas para Deus, ou dar um jeito nas coisas para Deus, ou resolver as coisas, como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, eu preciso que seja feito assim, se virem, façam como vocês quiserem, mas me apresentem o resultado. Deus não falou dessa forma, disse assim, eu farei, sou eu quem vou fazer. Né? E aí parece que no meio do caminho eles esqueceram desse detalhe e foram fazer conforme eles achavam interessante ou achavam que deveria ser feito.
Satanás é mestre em roubar a identidade espiritual das pessoas. Você se lembra lá de quando ele esteve tentando Jesus no deserto? Se você é mesmo filho de Deus, foi essa a palavra que ele usou para tentar enganar Jesus. Domingo, o roteiro original, né, e nós vamos ler agora na Bíblia algumas passagens. Por exemplo, Gênesis 25, capítulo 25, versículos de 27 a 32, depois o capítulo 27, 1 e 2, depois o versículo 4, os versículos de 6 a 10, versículo 18, versículo 19, versículo 25, versículo 30 e versículos de 33 a 35, ok? Eu vou ler aqui e nós vamos acompanhar. Muita leitura, mas muita informação. É necessário que seja assim. Vamos lá? Olha, vamos ler agora 25, Gênesis 25, versículos 27 a 32. E cresceram os meninos. Bom, já nasceram. A história não conta aqui, mas um detalhe interessante é que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú, e por isso teria recebido esse nome Jacó, que não é bem enganador, mas é aquele que como é que eu vou dizer aqui? O que nasce, o que se prende ao calcanhar do outro, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá então? Então os meninos nasceram e tudo mais, e cresceram os meninos. E Esaú foi homem feito, né, já crescido e tudo mais, ele era perito em caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Gostava de ficar em casa ali com a sua mãe, e cuidando das coisas de casa, dos rebanhos de casa. Amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, né? Isaac gostava da caça e Esaú era um camarada que fazia ali os seus gostos, né? Mas Rebeca amava a Jacó. Então você percebe que há uma divisão aqui, né? Isaac amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Rebeca, na verdade, o texto do Espírito de Profecia nos ajuda a entender isso. Ellen White vai falar assim, que Rebeca ela se preocupava em fazer com que a promessa de Deus se cumprisse. Como Jacó nasceu depois, ela tinha um apreço muito especial por Jacó, porque ela queria que Jacó recebesse então esta tal bênção da primogenitura que Deus havia prometido dar ao filho mais novo, que seria senhor do filho mais velho. Então ela, na mente dela ali, ela precisava trabalhar isso no coração de Jacó. Jacó cozera um guisado, né, fez um guisado vermelho, né, de lentilhas. Veio então Esaú do campo, estava ele muito cansado, e disse Esaú a seu irmão Jacó: deixa-me, eu te peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Então Jacó, percebendo a situação, disse o seguinte: vende-me a tua primogenitura. Preste atenção, isso é muito complicado, porque é uma situação que eu não consigo compreender. Ele estava pedindo que o seu irmão Esaú lhe vendesse algo espiritual. Se é que se pode vender algo espiritual, como infelizmente muitas igrejas por aí têm vendido bênçãos, e Deus não trabalha dessa forma. De graça você recebe, de graça você também dá. Deus não cobra nada de você, você não tem o direito de cobrar nada de ninguém, ok? Agora Esaú responde da seguinte forma: estou a ponto de morrer. Para que me serve essa primogenitura? Ele não estava nem ali para a primogenitura, para essa tal bênção, né? Agora nós vamos ler o capítulo 27 de Gênesis, versículos de 1 a 4. E aconteceu o quê? Como Isaac envelheceu, seus olhos se escureceram, ele ficou praticamente cego ou completamente cego, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui, pai. Ele disse para o filho o seguinte: olha só, eu já estou velho, eu não sei o dia da minha morte. Agora, eu vou te pedir uma coisa: pega as tuas armas, tua aljava, teu arco, sai para o campo, apanha para mim uma caça. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-o para mim, para que eu coma e que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Preste atenção num detalhe aqui que a gente às vezes passa no texto bíblico e não percebe. Um detalhe importante aqui é que essa conversa foi feita num particular. A bênção da primogenitura era algo tão importante que a família deveria participar. Mas Isaac estava preocupado em fazer com que
Jacó não recebesse essa bênção e que Esaú recebesse essa bênção, porque era da primogenitura, mas sabia ele já que Deus havia dito que o maior serviria ao menor. Então o que ele fez? Chamou no particular e disse assim, olha, vai lá e faz assim, 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 tudo mais, e quando você chegar aqui me procura, porque eu vou lhe dar a bênção que eu tenho que lhe dar. Bom, amigos, Rebeca ouviu isso e foi fazer o quê? Foi resolver a situação. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, está em Gênesis 27, 6 a 10. Eis que tenho ouvido do teu pai que fala com teu irmão Esaú, dizendo, traze-me uma caça, faz-me um guisado saboroso para que eu coma, e para que te abençoe também na face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, Jacó, preste atenção, Jacó, acorda aí, olha para cá. Vai agora ao rebanho, vai ali no quintal ali mesmo de casa, pega 2 cabritos lá, vai lá, pega 2 cabritos bons e eu farei deles um assado saboroso, um guisado saboroso para que seu pai coma do jeito que ele gosta. E você vai levar para o seu pai para que ele coma e te abençoe antes da sua morte. Meu amigo, Jacó ficou assustado com a situação. Então, Jacó disse assim, mas mãe, não posso fazer isso, mãe. Isso é mentira. Eu não posso. Rebeca, para com isso. Presta atenção. A promessa de Deus é essa. Essa é a oportunidade que nós temos. Se você não fizer isso, Esaú vai chegar, vai receber a bênção da primogenitura e você não vai cumprir a promessa de Deus. Olha o peso que Rebeca colocou, a trama emocional ali na mente de Jacó, e Jacó ficou assombrado com a situação, consentiu, mesmo a contragosto, e ela disse mais para ele, disse, olha, presta atenção, o mal que deveria recair sobre você por causa disso, que caia sobre mim, que eu mesmo receba as maldições das suas atitudes. Impossível isso acontecer, irmãos. Presta atenção. A Bíblia fala assim, comerão os pais uvas verdes e os dentes dos filhos ficarão manchados? De forma alguma. Cada um de nós que cometer qualquer que seja o agravo contra Deus, vai responder por ele diante de Deus, não será outro, ok? Agora nós vamos para Gênesis capítulo 27, aí estamos no capítulo 27, vamos para os versículos 18 a 25. Diz o seguinte, e foi ele seu pai e disse, meu pai, e então Isaac disse, eis-me aqui, quem és, meu filho? Jacó então disse para o seu pai, eu sou Esaú. Primeiro problema, ele não era Esaú e ele mentiu. Teu primogênito. Tenho feito como disseste, levanta-te agora, eu peço, e se assenta e come a caça para que a tua alma me abençoe. Então, Isaac percebeu que alguma coisa estava errada, Esaú tinha acabado de sair, já estava agora ali com a caça pronta e tudo mais. E como é isso? Ele perguntou, tão cedo já achaste, meu filho? E olha só o que o Isaac entrou, presta atenção, o Jacó entrou no problema, por quê? Quando alguém mente e vai tentar explicar a mentira, ele conta outra mentira. E aí, para tentar explicar a explicação da mentira, ele conta outra mentira. E aí, mentira vai vindo após mentira. Ok? E aí, agora, olha o que Jacó disse para o seu pai. Aqui, então, disse, porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Deus tinha mandado a caça ao encontro dele. Que coisa lúdica. Uma mentira agora envolveu o nome de Deus. E disse então Isaac a Jacó, chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Sabe por que Jacó disse isso? Desculpa, porque Isaac disse isso? Porque Isaac era meu Deus, estou confundindo os nomes, desculpa. Jacó era liso e Esaú tinha pelos, como eu tenho. E aí Isaac chamou o filho, né? Ali estava Esaú, chamou e disse assim, olha, vem aqui, deixa eu tocar em você para ver se é de fato mesmo meu filho Esaú. E então Jacó se chegou a Isaac, seu pai, e este o apalpou. Disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam
cabeludas ou peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Eu fico pensando aqui que Isaac deve ter relutado, imaginado, tal, e eu fico pensando outra coisa. Não está isso no estudo de profecia, não está isso na Bíblia, mas eu fico imaginando o seguinte: será que Isaac não sabia ali o que estava acontecendo e de repente fez um pouquinho de vista grossa? Ou meio que, sabe, se eu me enganar ainda vai dar certo, porque é o mais novo que vai ser senhor do mais velho? E eu não sei, eu fico conjecturando isso, mas isso sou eu, isso não é a Bíblia nem isso de profecia, não há nada escrito em lugar nenhum, isso sou eu, os pensamentos da minha cabeça quando eu leio essas coisas. Bom, então Jacó recebeu a bênção que era de Esaú. És tu, meu filho, Esaú mesmo? E aí de novo ele disse, eu sou. Me lembra Pedro, né? Mentindo para não dizer quem era. E aqui Jacó também mentindo para não dizer quem era ou para dizer quem não era. Então disse, faze chegar-te isso perto de mim para que eu coma a caça, meu filho, para que minha alma te abençoe. Então chegou, comeu, trouxe também o vinho e bebeu. Ok. Agora, Gênesis, nós vamos ler o próximo texto, 27, de 30 a 35. E o texto, ele diz assim, ó. E aconteceu que acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio quem? Esaú, da sua caça. Ele chegou, não entrou no quarto ali e tal, onde seu pai estava, mas ele chegou da caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o para o seu pai, e disse a seu pai, levanta-te, meu pai, come a caça que teu filho trouxe, para que te abençoe, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaac, seu pai, quem é você? Ele disse, sou eu, teu filho, teu primogênito, sou Esaú, e de fato este era Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Comi tudo antes que você viesse. E o abençoei, ele será abençoado. Caramba! A casa caiu. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande voz, muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me a mim, meu pai também, será que não sobrou uma bênção? E disse Jacó, não, meu irmão, não, meu filho. Isaac, sobre Jacó, veio teu irmão com sutileza e tomou a bênção. Tá bom, eu só quero fazer um aspas aqui, e hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, mas tudo bem. Aspas que eu quero abrir aqui é o seguinte, Esaú sabia que Jacó não tinha tomado a bênção dele. Jacó não deveria ter feito, mas Esaú sabia, porque houve a negociação lá com um prato de lentilha, e Esaú me parece que esqueceu da situação. Esqueceu nada. Na hora que aconteceu a coisa ali, ele até se lembrou. Mas ele ficou tão irritado porque foi traído, foi enganado, foi ludibriado pelo seu irmão, que ficou cego. Não porque nele havia o desejo de ter a primogenitura. O problema é ele ter sido enganado. Um homem forte, valente, caçador, bruto, que não tinha medo de nada, que andava nas colinas e tudo mais, e que andava pelos vales, e que matava, e que fazia. Eu, sendo enganado por ele, vou persegui-lo até matá-lo. Presta atenção, o problema não era a primogenitura aqui não, viu? Jacó queria a primogenitura, não analisou as consequências, e depois colheu as consequências. Gênesis... Então, nós lemos aqui, então, Gênesis 27, 30 a 35, que com sutileza tomou a bênção, e Satanás faz a mesma coisa, viu? Infelizmente, Jacó aqui, ele cometeu o erro de se precipitar, né? E tentar pegar a bênção a qualquer custo, e o custo aqui foi muito alto, e Jacó pagou esse preço, né? A gente depois lê a história de Jacó, e a gente percebe que Jacó pagou um preço muito alto por isso. A gente vai para a parte de segunda-feira, né, o Zoom, nós vamos ampliar aqui o tema, mas eu quero ler só alguns versos, desculpa, só algumas partes da lição, fazer um breve comentário e já adiantar. Ele pede para nós lermos novamente o verso principal, que diz que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida. Os dois bebês lutavam um contra o outro no ventre de sua mãe. O Senhor então explicou para Isaac, né?
Isaac é ótimo. Para Rebeca e Isaac, o que estava acontecendo? Os filhos vêm, os filhos que estão em seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo. Elas serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais moço. Você tem admirado com a maravilhosa verdade de que Deus está à frente e no controle dos grandes eventos da história? Gente, Deus faz o que lhe apraz. E quando Ele diz que vai fazer algo na minha vida, eu não tenho o direito e nem muito menos a capacidade de me adiantar aos planos de Deus e fazer do meu jeito. A gente sabe que dá errado, porque Deus é o único que conhece todo o futuro. Não é só o segundo seguinte, não. É a minha vida inteira. Então Ele é o único que tem condições de fazer um planejamento e levar a cabo com êxito. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu tenho condições de atrapalhar os planos de Deus. Mas, mesmo querendo ajudar, eu tenho condições de atrapalhar. Mas Deus é o único que tem condições de fazer aquilo que lhe apraz. Ok? Então, é isso. Lá em Isaías 14, versículo 27, diz assim: o Senhor dos Exércitos falou. Quem pode mudar os seus planos? Quando levanta a sua mão, quem pode detê-la? Sabe o que Isaías está dizendo? Não se mete nas coisas de Deus, não. Vai dar ruim. O making off, né, que é a parte de terça-feira, traz algumas curiosidades bíblicas e eu separei 3 aqui delas, porque uma fala um pouco da personalidade de Jacó, outro fala um pouco da personalidade de Esaú, e o último faz um resumo e nos dá uma prévia assim, do que aconteceu. Vamos lá então. Quem era Jacó? Jacó era mais ajuizado e esforçado, sempre pensava mais no futuro do que no presente. Gostava da vida do lar e de sua ocupação, cuidando dos rebanhos, da família e cultivando a terra. Era perseverante, econômico, prudente e carinhoso. Ele era o preferido da mãe. Preste atenção. Essas qualidades que Jacó tinha, de fato, são admiráveis. Mas os dois, tanto Isaac como Rebeca, deveriam preferi-lo. Por que não Esaú? E por quê? Porque desculpa, a palavra não seria preferir. Deveria admirar essas qualidades em seu filho Jacó e não desprezar seu filho Esaú. Olha o que era Esaú. Ó. Esaú cresceu fazendo a própria vontade, centralizava todo o seu interesse no momento em que estava vivendo, imediatista e momentâneo. Ok? Sua alegria era viver livre. Preste atenção. Não tinha medo de explorar as montanhas e desertos. Quando voltava de suas aventuras, trazia caça e gostava de contar as suas emocionantes histórias. E seu pai o preferia. Preste atenção nisso aqui, ó. Os dois irmãos sabiam que a primogenitura era muito importante, pois incluía não só a herança dos bens materiais, mas também a herança espiritual, a liderança espiritual. Com os privilégios vinha a grande responsabilidade pela família. Esaú não queria isso. Preste atenção. Esaú não queria a primogenitura ou não lhe dava valor porque havia todo um arcabouço de responsabilidades que ele precisava contemplar, que ele precisava assumir, e ele não queria isso. Por quê? Porque era um homem que gostava de viver livre, era imediatista, não fazia provisões para o futuro, e Jacó já era completamente diferente. E Jacó era de fato alguém que amava isso e queria as bênçãos de Deus, queria a primogenitura, porque ele faria bom uso dela, como de fato nós vimos que ele fez. É claro que a forma como Jacó buscou isso não está aprovada, a gente sabe disso, e o próprio Deus deixa isso muito claro. Agora, houve uma trama ali. Jacó enganou, Jacó, poxa, não deveria ter feito isso, mas Esaú também não estava nem aí para a primogenitura, estou a ponto de morrer. Dane-se primogenitura, não quero nem saber de primogenitura não, me dá esse prato de lentilha aqui, deixa eu comer. Ele não pensou em nada no futuro. Opa, peraí, não, Jacó, presta atenção, meu irmão, não posso fazer isso não, isso é muito sério, isso é muito grave.
Isso tem a ver com a salvação da nossa família, com a prosperidade da nossa família. Não vou fazer isso. Jamais proponho isso novamente para mim. Essa deveria ser a atitude de Esaú, mas Esaú não estava nem aí. Simplesmente pegou o prato de lentilha, encheu sua barriga e saiu como se nada tivesse acontecido. Ele pode não ter pensado muito bem no que essa atitude traria, as consequências que essa atitude traria, mas certamente não se esqueceu do erro que cometeu. A lição traz aqui para nós contemplarmos, né, na parte de quarta-feira, os textos extras, né, são outros textos bíblicos que são correlatos com o assunto que nós estamos estudando, e eu quero ler com você aqui Provérbios 3:3. Ouve tu, ó filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho do teu coração. Esse é o Provérbios 3:3. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui o outro. Não é Provérbios 3:3, perdão. Esse é Provérbios 23:19. Provérbios 3:3, vou ler aqui também. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Benignidade e fidelidade. E Provérbios 23, e Amós 8:4-7. Isso aqui é interessante. E aí a lição até pede, né, para a gente separar aquilo que mais a gente se identificou, e eu me identifiquei com essa aqui. Ó. Ouvindo isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos e para vendermos o refúgio do trigo? Quando isso vai acontecer? Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as obras para sempre, de todas as suas obras para sempre. Aqui está falando de gente que gosta de ser desonesto, que deseja o dinheiro, o ganho, a prosperidade e não se preocupa com as pessoas. Compra o pobre por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos e simplesmente não está nem aí para as pessoas. Essas pessoas são aquelas que são desonestas, gananciosas e são imediatistas como Esaú. Para eles a Bíblia até diz, olha isso, sobre eles a Bíblia até diz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou seja, vamos fazer o que a gente tem que fazer hoje, amanhã é outro dia e amanhã a gente vai morrer mesmo, então dane-se o amanhã. E a própria Bíblia diz assim, louco, hoje, nessa noite, te pedirão a tua alma, o que tens? Para quem será? Espírito de profecia. Ellen White, perdão, tem um texto, tem um assunto aqui, aliás, tem um tópicozinho aqui que eu separei e eu quero passar para vocês aqui no parágrafo, da lição de quarta-feira. Por exemplo, Rebeca, olha só as consequências que trouxe essa atitude de Rebeca e de Rebeca e Jacó em relação a Isaac e Esaú. E todo o contexto ali. Rebeca nunca mais veria seu filho favorito novamente. Uma consequência. A segunda, Jacó enfrentaria a vida agora sem um pai, sem uma mãe e sem o seu irmão. Uma família foi destruída por causa de uma atitude. Segunda situação. Esaú ficaria obcecado com os amargos sentimentos de vingança. Outra consequência. Terceira consequência. Quarta consequência. Isaac manteria a tristeza de saber que havia sido enganado e que sua família havia se desmoronado. Com certeza não valeu a pena tentar antecipar as coisas. O melhor é esperar o tempo de Deus, certo? Perfeito esse pensamento, perfeito esse pensamento. A lição de quinta-feira, que mostra uma visão panorâmica para a gente, nos permite aprofundar ali no contexto da história, e leva-nos para o Espírito de Profecia, o livro Os Escolhidos, no capítulo 16, né, Ellen White menciona o seguinte: quando, depois de seu pecado de enganar Esaú, Jacó fugiu de casa, ficou abatido por causa do sentimento de culpa.
solitário e desterrado como se encontrava, separado de tudo o que o havia tornado feliz, o pensamento que, acima de todos os outros, lhe doía no coração, era o medo de que seu pecado o afastasse de Deus e de que o céu tivesse rejeitado. Veja, gente, uma hora de problema, uma hora de decisões erradas, olha, uma vida de problemas. Com tristeza deitou-se para descansar. Quando dormia, ouviu a voz de Deus, uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó que lhe podia satisfazer as necessidades de um desejo de seu coração. Só o que podia lhe satisfazer os desejos do coração era um Salvador. Jacó, ele enxerga isso na visão que Deus deu a ele. A misericórdia de Deus o alcançou. Amém? Por isso, Jacó tem o seu nome trocado, né? O nome agora vai ser Israel. Mas a lição não comenta isso. Então nós não vamos entrar nesse pormenor. Sexta-feira, o off, né? Vamos fechando a lição e com chave de ouro. Existe um texto lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos de 2 a 4, eu quero lê-lo na íntegra com você. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. É só você pensar o que Cristo passou. Afinal, ainda não chegamos a arriscar a vida na luta contra o pecado. Ou seja, você não está ainda arriscando a sua vida na luta contra o pecado. Pensamento interessantíssimo isso. Charlie Parker, são os dois pensamentos ali da lição de sexta-feira, diz assim, olha, se você não viver a música, ela não sairá do seu instrumento. Ou seja, você precisa viver o cristianismo verdadeiro que você está pregando. Ken Ragel diz o seguinte, desde a invenção do apertar do botão, né, o imediatismo ali, ó, eu quero agora, temos nos acostumados a satisfações instantâneas. Nós esquecemos o conceito de satisfação a longo prazo. Deus tem paciência infinita. É difícil convencer uma pessoa que conquista quase tudo o que quer sem perceber que as coisas da eternidade e do reino de Deus só vêm por meio de longa paciência. Isso aqui é espetacular, esse pensamento. Um outro aqui, e esse aqui é de Ellen White, está lá no Livros Escolhidos também. O ponto central dessa lição é a experiência de Jacó. O que Ellen White se refere a ele da seguinte forma, todo o seu interesse estava no presente. Aqui é Esaú, desculpa. Aqui em relação a Esaú, aí vai fazer um contraste dos dois. A Esaú estava no presente, né? Ele estava pronto a sacrificar as coisas celestiais por prazeres terrenos, a trocar um bem futuro por uma satisfação momentânea. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ao desistir da primogenitura, ele sentiu uma sensação de alívio. Preste atenção nisso. Agora poderia fazer o que quisesse para satisfazer prazeres descontrolados, assim equivocadamente chamados de liberdade. Muitos estão vendendo o seu direito de primogenitura e representado por uma herança eterna no céu. Uau! Que isso sirva de lição para mim e para você, e que o Senhor nos abençoe.